Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o pior não é a pessoa gostar do trabalho do Rogério Ceni, né? Gostar do Rogério Ceni no São Paulo. Eu não gosto, quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto. Eu particularmente acho o trabalho dele horroroso, acho ele um técnico patético pro nível do São Paulo. Acho ele muito, muito ruim. Mas o que me admira mais, mas se você gosta, acredito que nem 1% aqui do canal, mas se gosta, tenho nada com. Eu não gosto, acredito que a maioria de vocês também não. O que me deixa muito surpreso é quando a pessoa acredita, né, e se conforma, acho que a palavra é conformar, ou até mesmo acreditar em tanta baboseira que a gente escuta desse treinador. Quanta baboseira todos os dias nós escutamos dele. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet, é isso mesmo, simplesmente uma casa fantástica onde você pode dar os seus palpites e faturar uma renda extra, né? Gente, a PagBet, você vai aí no primeiro link da descrição e já começa a usar a PagBet. Com apenas R$1, você já começa a usar, pode fazer dar os seus palpites em qualquer jogo, já tem os jogos do Paulista, jogos rolando lá na Europa, com R$1 você já usa a PagBet, via Pix, né? Você faz o seu saque, seus depósitos via Pix. A PagBet também tem atendimento 24 horas, se você tiver qualquer dúvida, você pode falar com eles que o atendimento lá é 24 horas e na PagBet você tira a sua aposta a qualquer momento. Então é muito legal, né? Eu recomendo demais. Vão aí no primeiro link da descrição e se cadastrem na PagBet, que é simplesmente fantástico, interface muito legal e muito confiável. Valeu, PagBet! Bom, gente, nós acabamos de ser derrotados pelo Corinthians, né? Coisa que para muitos, para mim no caso, e acredito que para muitos de vocês, não é normal perder pro Corinthians no Morumbi. Pro nosso técnico parece ser normal, parece ser confortável, e ele parece, tá? Parece pelo que a gente escuta dele. Nós não vemos nenhum semblante de estresse, nós não vemos nenhum esboço de melhoria, nenhum tipo de incentivo, nenhuma gana, né, pelo trabalho. Engraçado isso, né? Isso vindo do Rogério Ceni, cara que a gente sempre viu que vestiu a nossa camisa, cara que sempre foi um porta-voz da gente como goleiro, né? Como técnico, parece que veio outra pessoa, né? E aí nós temos uma coisa acontecendo. Ele admitiu, né, que ele é muito incompetente, que o trabalho dele é péssimo, horrível, quando ele diz que quando ele não tem nenhuma saída, nenhuma solução para lidar com jogos desse tipo, né? Ele falou que os 3 jogadores do Corinthians são rápidos, o que não é verdade, né? Não dizendo que não tem qualidade, porque para mim tem bastante qualidade, tanto o Adson, quanto o Roger Guedes, quanto o Yuri Alberto. O Yuri Alberto a gente sabe que não é rápido, pelo que a gente conhece do Rogério Ceni. Se ele tivesse um jogador, se ele fosse técnico do Yuri Alberto, acredito eu que pelo que a gente vê dos jogadores no São Paulo, pelo perfil dos jogadores, acredito eu que ele não falaria que o Yuri Alberto é um jogador rápido. Então ele falou que os 3 jogadores de ataque do Corinthians são rápidos, e eu acredito que pelo que ele fala do Pedrinho e do Marcos Paulo, que ele falou que ele não tinha nenhum jogador rápido, só o David, pelo perfil do Roger Guedes, que pra mim é um baita jogador, pra mim também, se ele fosse técnico do Roger Guedes, ele também não falaria que o Roger Guedes é um cara rápido. E na coletiva, nós infelizmente vemos mais do mesmo, dele dando uma suposta desculpa pelo fracasso dele, ele atestando a incompetência, ele prova, né, ele nos mostra todo dia que ele não pode ser técnico do São Paulo. Que pra ele justificar o péssimo resultado, não sei nem se justificar, porque eu acho que ele nem se preocupa com isso. Acho que ele nem se preocupa mais em dar uma explicação plausível. As perguntas chegam de forma diferenciadas, né, digamos assim, para ele, as perguntas, nós não entendemos, né, começa um grande circo, a entrevista coletiva do Rogério Ceni, nós que estamos acompanhando, a gente não entende o tipo de pergunta que chega e com o tipo de resposta que ele dá, né, mas uma das coisas que ele usou para justificar, talvez, essa derrota pro Corinthians vexatória, e não é só vexatória, a derrota pelo Corinthians não é só vexatória, não é só vergonhosa, porque é o Corinthians, mas é porque nós estamos vendo que é mais do mesmo do trabalho dele, é a mesma coisa e não tem diferença nenhuma. Perder pro Corinthians quando o seu técnico é o Rogério Ceni não é vergonha nenhuma, não é vexame nenhum, porque se fosse o Ituano, se fosse a Ferroviária, seria normal o Rogério Ceni perder, porque ele é um técnico derrotado, ele não tem saídas, né? Ele é mais do mesmo, parece que ele não enxerga nada. Tem coisa que a gente duvida dele, né? Duvida do que ele está fazendo em relação a alguns jogadores, que fica bem chato a situação,
Mas a gente vê que ele não está apto a ser técnico de São Paulo dia após dia e a diretoria nada faz em relação a isso. A diretoria teria sim que se explicar para o torcedor, né? Por que esse cara está destruindo o nosso time, destruindo a gente jogo após jogo. E o que é estarrecedor é essa nova desculpa, né? É sempre uma desculpa personalizada. No caso aí, foi para ele falar que os três atacantes do Corinthians, considerando Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, são rápidos, né? Então parece que ele, infelizmente, com todo o respeito pela pessoa do Rogério Ceni, cara que eu tive sim sempre como grande ídolo e tal, infelizmente, aparentemente já se perdeu em um discurso horroroso de fracassado, derrotado e pior, de incapaz, né? Ele não é capaz de fazer mudanças, ele não é capaz de ser razoável, ele não é capaz de melhorar o mínimo de trabalho dele como técnico de São Paulo. Eu falo isso com muita dor no coração por ser o Rogério Ceni o ídolo que foi como goleiro. Se não bastasse isso, o Rogério Ceni de novo detonou, né? A torcida do São Paulo, ele foi. Eu falei, né? Que ele iria dar. Quem não viu meu pós-jogo, dá uma olhadinha aí, é o último vídeo. Depois que acabar esse aqui. Ah, e galera, se vocês chegaram até aqui, se inscreve no canal aí, ative o sino, deixa o like, compartilhem para dar aquela moral. Se você chegou até aqui nesse vídeo. Eu avisei no pós-jogo que ele. E não era surpresa, eu não sou genial por falar isso, porque vocês também acreditam eu que vocês também já imaginavam que ele daria uma resposta genérica pela escalação do Orejuela, coisa que é muito problemático, né? Ele falou do Galopo, que o Galopo não é lateral direito. Ninguém estava questionando, ninguém estava com essa ideia de Galopo de lateral direito. Ele sabe que ninguém está. Eu acredito, né? Acredito eu que ele saiba que isso não é razoável da parte dele falar isso, não é justo com a torcida fazer isso, fazer essas coisas que ele faz, essas inversões de opinião, inversões de fatos, né? Em nenhum momento, nenhum torcedor pediu o Galopo na lateral direita. Nós estamos com um limite de estrangeiros no São Paulo, nós estamos com esse problema. Inclusive, ele deu uma alfinetada na diretoria, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, né? Que não dá pra entender. Pra mim, ele já tá demitido, tá? Mas ele inverte a situação como ele fez com o Patrick e o Luciano na temporada passada, né? Coisa que deixou a gente bem chateado. E ele fez com o Patrick e o Luciano a mesma coisa. Teve um jogo que a galera estava no Morumbi, o São Paulo perdendo pra variar, porque pelo comando técnico dele, o certo é perder a maioria dos jogos, né? O normal é perder pelas escalações, pelas convicções de futebol, por tudo aquilo que a gente já sabe que ele faz, né? E aí a torcida no estádio pediu, é Luciano, é Luciano. Aquilo que todo mundo faz, né? Ele tende a deixar um dos nossos melhores jogadores. Concordo que o Luciano teve altos e baixos, mas o Luciano já se provou que ele é um dos melhores jogadores do elenco. É um cara que faz o que tem que fazer, é um cara que não treme, é um cara que tem atitude. Então é um cara nada importante pro elenco, né? E ele de vira e mexe, coloca o Luciano de banco, agora tá mudando de posição, deixou ele do banco contra o Corinthians e quando entrou melhorou. Coisas que só provam que ele não serve para ser técnico de São Paulo. Ele fala de um Luciano como meia, né, de criação, mas ele mantém o Nestor. Quando vai fazer alguma alteração, que ele quer recuar o time e tal, quem roda é o Luciano. Geralmente não é o Luciano ali, mas geralmente é o jogador mais habilidoso. É quem tá melhor, ele pega e tira. E deixa quem aparentemente é pior. Coisa que só prova todos os dias. A gente tá nesse looping infinito, né? De ver que ele não serve, né? Que ele não tem capacidade de ser técnico de São Paulo. E aí ele fez isso agora. Naquele jogo, vocês vão lembrar muito bem, quando a galera começou a pedir a Luciano, o Patrick, como sempre, estava muito bem, fora de posição, vale lembrar, o Patrick estava jogando de atacante, fora de posição. E aí ele falou, não entendi porque pediram o Luciano, o Patrick estava bem no jogo. E isso é uma baita de uma inversão, porque a gente queria naquele momento Caleri de centroavante, Luciano de segundo atacante ali, né, de falso 9, com o Patrick um pouquinho mais recuado para melhorar a qualidade técnica do time, para tirar Nestor, Igor Gomes, né, para tirar aquelas peças que estavam. E aí ele fez isso agora para justificar a ausência do Juliano Galopo. Como é que eu vou pôr ele na lateral direita? Sendo que nós sabemos que ele improvisa
Ele improvisaria sem problema nenhum. O próprio Caio Paulista, que estava apto para jogar, qualquer jogador, ele improvisaria qualquer atacante, ele poderia improvisar o Pedrinho na lateral direita. Como ele é o rei do improviso, do pardalzismo, a gente sabe que ele poderia ter tomado alguma outra solução para colocar o Galopo no time e não o Orejuela por conta da fase do Galopo. E outra, o Orejuela, gente, eu não sou nem tão contra assim. O Orejuela fez uma partida horrorosa, só que ele não é técnico, ele tinha que ver que o Orejuela não podia jogar psicologicamente falando, tecnicamente falando e principalmente fisicamente falando. Coloca qualquer um, esse cara tava incapaz de jogar o Orejuela naquele jogo. E aí ele detona a gente falando que as pessoas... Ele... Pra mim, ele ironizou. As pessoas têm que entender que o Galopo não é lateral direito. Então a gente sofre. Então a gente sofre de todos os lados, né? A gente tem um técnico, um profissional incompetente no ofício, que não é capaz de montar um time. A gente já viu isso há mais de um ano, que não é capaz de montar não é capaz de extrair o melhor. Então a gente perde em campo, perde como São Paulinos, né? Perde nos jogos e nos campeonatos, e ainda temos que ouvir esse tipo de coisa, que nós estamos sendo burros, ignorantes, que nós não entendemos o que está acontecendo, sendo que sendo que quem não está entendendo é ele, porque ele não traz resultado nenhum, sendo que ele só perde. Sendo que. E outra, vou falar aqui de novo, eu não sou. É claro que eu quero ganhar, é claro que eu sou um torcedor imediatista, mas eu não tô cobrando nem tanto resultado. Pra mim, se o time tivesse jogado bola contra o Corinthians, contra o Del Valle, se o time tivesse. Se a gente tivesse visto aquele bom futebol e tivesse perdido por um erro de arbitragem, por um acaso, porque a bola não entrou, porque um jogador pisou na bola, pra mim seria aceitável. Mas nós vemos que o problema é muito mais do técnico. Nós vemos que nós temos um elenco bem competitivo. Não tem só estrela, não tem só craque, eu falo isso sempre, mas nós vemos que nível Brasil é um elenco competitivo, sim, que daria para fazer baitas coisas diferentes. A gente precisa de laterais e tal, mas agora chegou o Caio Paulista, o Wellington não vem bem. Você tem, acho que o grande problema tá na lateral direita com Rafinha, Orejuela e Igor Vinícius, mas você põe o Igor Vinícius até que raçudinho, daria, se você tem um meio de campo forte, uma zaga forte, um ataque forte, essas posições ficam meio que em segundo plano, e nós sabemos que com o que ele tem na mão, daria para fazer muito mais. Nós não merecemos isso. Ele alfinetou a diretoria falando que com o limite de estrangeiros talvez seria um erro de planejamento. Eu não sei, para mim parece talvez um erro nosso de planejamento, mas colocando no da diretoria. E eu sinceramente queria que vocês comentassem isso aqui no vídeo. Sinceramente eu não consigo entender porque esse cara ainda está no comando técnico de São Paulo.